Fala aí, pessoal, beleza? Então tá, ó, seguinte. Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a possível volta da inflação no Brasil. Algumas notícias assustaram bastante, né? Aumento do preço do arroz, do feijão, do óleo, da linguiça, produtos básicos da indústria também. E para um país que tem um trauma gigantesco, vide década de 80, onde a remarcação era diária de preços, esse tipo de notícia causa bastante confronto, né? Bastante medo aí na população brasileira. Para a gente entender por que isso vem acontecendo, eu preciso primeiro explicar para vocês exatamente o que é a inflação, que é o medo que o brasileiro está passando nesse momento. A inflação nada mais é do que o aumento do preço das mercadorias ou a desvalorização da sua moeda, os dois, né, ao mesmo tempo. Um bom índice para a gente perceber isso, eu chamo de índice Kinder Ovo. O quanto que você gastava para comprar um Kinder Ovo antigamente e quanto que você gasta hoje. Eu peguei aqui duas datas para vocês. 1994, 50 centavos um Kinder Ovo. Olha que beleza, né? Saudades. Hoje, galera, 2019, R$ 6. E se a gente pegou o Kinder Ovo como exemplo, mas se você for pegar, por exemplo, mercado, supermercado, antigamente com R$ 300, você fazia uma compra de um mês para uma família, às vezes carrinhos ali de compras. Hoje, com R$ 300, muitas vezes você não consegue nem fazer uma compra de uma semana. Depende do tamanho da família, dos produtos, claro. Mas é nítida a diferença do valor da moeda. E por que acontece essa inflação? Por que a moeda ela vai se desvalorizando? Uma coisa importante para a gente entender é que moeda não é riqueza, dinheiro não é riqueza, dinheiro é mercadoria. Então, eu sei que todo mundo, uma vez na infância, já pensou: meu, as pessoas do mundo são muito tontas. Por que elas não acabam com a pobreza no mundo? É só você pegar uma máquina de dinheiro, imprimir, né? Vai liberando aí, ó, 1 milhão para esse, 1 milhão para esse, pronto, todo mundo rico, acabou com a pobreza. Não adianta. A moeda é uma mercadoria. Se você imprime muito, libera muito crédito, ela consequentemente vai perdendo valor pela lei da oferta e da procura. Tanto que, se a gente for pegar uma comparação, né? Então, até colocar para vocês, ó, quanto maior a quantidade de papel moeda em circulação, mais desvalorizada essa moeda tende a ser. Tanto que quando a gente compara, vou pegar um exemplo aí que é o caso da Venezuela. Nicolás Maduro, como um presidente na economia freestyle, estilo Venezuela, anunciou um aumento de 300% no salário mínimo. Professor, sensacional, esse cara pensa nos mais pobres. Vamos pensar o que aconteceu? Tem mais bolívares em circulação. Os bolívares passam a valer cada vez menos. Consequentemente, vou precisar de mais bolívares para conseguir trocar por mercadorias. Isso é inflação. Olha o que aconteceu na Venezuela, uma inflação de 1 milhão% ao ano. Entendam que uma moeda é uma mercadoria de fácil troca. Então, quando eu presto algum tipo de serviço para um colégio, por exemplo, ao invés do dono do colégio falar: Ricardo, você quer feijão? Você quer arroz? Você quer uma parcela de viagem? O colégio vai lá e fala assim: Ricardo, eu vou te dar tanto de dinheiro e você vai trocar pela mercadoria que você bem entender. Tudo bem? Dinheiro não é riqueza, dinheiro é mercadoria. Dentro desse contexto, a gente viu acontecer algumas coisas meio estranhas na economia brasileira. Por exemplo, a alta do arroz traz de volta a inflação à mesa do governo brasileiro e põe o bode na sala do governo Bolsonaro. E não é só o arroz e o óleo, né? A linguiça sobe 70% e passa a custar R$ 24. Tudo faz parte de uma macroeconomia. Obviamente, a gente pode colocar como uma das motivações dessa problemática da inflação a questão da própria pandemia. Mudou o consumo e a demanda mundial. Os países estão exportando menos, estão querendo manter mais alimentos no seu mercado, até por uma segurança alimentar. Você reduz a oferta de arroz, de alimentos no mundo, consequentemente os alimentos eles aumentam de preço. Inclusive no Brasil, que está dentro desse contexto mundial. Mas no Brasil aumentou mais do que em outros países, então a gente não pode levar só isso em consideração. Outra questão é a queda da taxa Selic. Hoje no Brasil a gente está na mínima histórica da Selic. Tem os seus pontos positivos, porque quando a taxa de juros está muito baixa, as pessoas pegam mais dinheiro emprestado, elas podem consumir mais, elas podem comprar mais coisas, empreender mais, etc. Só que, em compensação, é mais de crédito que está sendo liberado no mercado. As pessoas com mais dinheiro em mãos, elas vão consumir mais. Se não tem um aumento da produtividade, é dinheiro que você está colocando em circulação, gerando inflação. Quando gera inflação, imagina hoje um produtor de, sei lá, arroz, feijão, óleo. Ele pode exportar, pode colocar no mercado brasileiro, então vender para os produtores, para o mercado consumidor nacional, e esses caras vão pagar em real. Ou ele pode exportar. Ele pode exportar e ganhar em dólar. O que você acha que esse cara vai querer fazer? Obviamente que ele vai exportar. Tá? As exportações brasileiras, aliás, elas sustentaram não um aumento, né, mas uma redução
menor do PIB. Se não fosse o agronegócio brasileiro e o aumento das exportações, graças à desvalorização, é muito barato o real hoje. Então o Brasil está exportando muito. Se não fosse isso, a redução do PIB seria ainda maior, tá? Se a gente exporta mais, consequentemente menos alimentos no mercado interno, o alimento ele tende a ficar mais caro. Outro motivo é a própria instabilidade política. O Brasil ele prometeu uma série de reformas estruturantes, reforma da Previdência, administrativa, tributária, pacto federativo, e elas não estão sendo entregues. Essa é a grande verdade. A reforma da Previdência, sim, mas as outras, tem um murmurinho aqui, outro murmurinho ali, é uma pessoa que discorda. Ah, não, a reforma administrativa só vai mexer com o elitismo no funcionalismo público, não vai mexer, né, com o elitismo do funcionalismo público, só com o baixo clero vai do funcionalismo público. Então, tudo isso, essa instabilidade política, essa briga dos poderes, vai fazendo com que os investidores tirem dinheiro do Brasil. O Brasil, por exemplo, só em 2020, perdeu quase 100 bilhões de dólares em investimentos. É muita coisa isso. As pessoas não estão confiando no mercado brasileiro. E se entram menos dólares, consequentemente o real ele tende a se desvalorizar, tá bom? Outra motivação que a gente pode colocar é o próprio auxílio emergencial. Aí entendi, o Ricardo falou que não deveria ter dado o auxílio emergencial. Não falei isso, obviamente tem, né? É necessário, existem coisas mais importantes do que a própria economia. Só que é nítido. Você está colocando mais dinheiro no mercado, está dando dinheiro para as pessoas sem um aumento da produtividade, desbalanceia a economia. Consequentemente, o consumo aumenta, ao aumento da demanda, os produtos ficam cada vez mais caros. Então, essa conjuntura de fatores é o que está levando ao aumento do preço das mercadorias aqui no Brasil. A solução, ela não pode vir numa política de controle de preços. Isso é muito complicado. Foi levantado pelo governo uma possibilidade, aparentemente não vai acontecer, espero que não aconteça, de controle de preços. Ah, então o arroz está sendo vendido a 45, a gente só vai deixar vender a 30. O preço não é a causa da inflação. O preço é a consequência da inflação. Então, se a gente tem um arroz sendo vendido, sei lá, a R$ 45 e a gente obriga o estabelecimento a vender a 30, pode ser que não seja mais lucrativo para o estabelecimento vender. E aí, ao invés de você vender um arroz mais barato, o estabelecimento simplesmente vai parar de produzir arroz. Controle de preços causou uma série de países, tá, que tiveram essa medida intervencionista, inclusive no Brasil da década de 80. Gera desabastecimento. Controlar preços gera desabastecimento, porque o empresário ele não tem que reduzir a margem de lucro porque ele é patriota. Ele tem que reduzir a margem de lucro pelo aumento da competitividade, aumento da produtividade, não por um controle de preços artificial. Isso nunca dá certo. Então a solução que está sendo adotada pelo governo é aumentar as importações de produtos estrangeiros, cancelou as taxas de importação, pelo menos nesse momento, e tentar fazer um aumento da produtividade no mercado interno, lançando mais mercadorias e, consequentemente, reduzindo o preço. Vai dar certo? A gente tem que aguardar cenas dos próximos capítulos. Belezinha, galera? Deu para entender? Então tá, ó. Espero que vocês tenham curtido a aula e beijos, abraços e tchau. Até mais.